Então vamos lá, pessoal, essa terceira parte aí do nosso vídeo, a gente vai abordar agora mais a questão de como o exercício vai influenciar nesse sistema imune. Então, fatores que afetam o nosso sistema imune. Essa figurinha aqui, ela foi retirada desse livro aqui, tá? Então, esse livro ele fala só das respostas do sistema imune relacionado ao exercício. E aí ele traz essa imagem dos vários fatores, então dos vários fatores que vão afetar o nosso sistema imune. Ele apresenta aqui, ó, a obesidade. Então, a obesidade é um fator que pode, por exemplo, prejudicar a capacidade do sistema imune. O uso de drogas, medicamentos, pode interferir na função do nosso sistema imune. Consumo de álcool tem influência sobre o sistema imune. O cigarro, o fumo, também vai ter influência no sistema imune, principalmente nas células ali do trato respiratório. Flora intestinal vai ter influência sobre o nosso sistema imune. O estresse também é outro fator que vai afetar o sistema imune. E aí, quando fala estresse, é preciso entender que o estresse envolve o ambiente, né, o meio externo que você está. Ele gera um estresse para o nosso organismo. Estresse fisiológico, por exemplo, o exercício provoca alterações fisiológicas que vão afetar o sistema imune. Outros fatores também causam estresse fisiológico, né? Aqui aparece também o estresse psicológico. Então, nos momentos atuais, as pessoas têm ficado, né, numa situação de bastante incômodo com a questão do Covid, muito preocupadas, e isso também pode, inclusive, afetar negativamente a função do sistema imune. Histórico de vacinação. Então, se você é vacinado, por exemplo, contra um determinado tipo de doença, febre amarela, por exemplo, você tem um certo período de imunidade para esse tipo de doença. Exposição a patógenos ou outros doenças infecciosas, né? Então a gente tem aqui o histórico e a presença de já ter ou não ter vai afetar o seu sistema imune. O status hormonal, então a produção hormonal interfere significativamente no sistema imune. Por exemplo, uma concentração muito elevada de hormônios relacionados ao estresse vão negativamente afetar o nosso sistema imune. A idade, e aí basta a gente ver aí essa situação atual, que o Covid ele tem atacado mais o grupo de idosos. Então, parece que existe um enfraquecimento desse sistema imune relacionado ao envelhecimento, tá? O gênero, homens, mulheres, por exemplo, o exercício ele influencia de forma diferente. Por exemplo, parece que mulheres elas têm um efeito mais deletério relacionado ao exercício extremo sobre o sistema imune, né? Então, o exercício extremo em mulheres ele prejudica mais o prejuízo sobre o sistema imune é maior no grupo de mulheres do que dos homens. Fatores genéticos vão estar relacionados aí à questão do sistema imune. Eventos iniciais na vida, então fases do seu nascimento, período fetal pode influenciar sobre a função do sistema imune. Status nutricional, dieta. Aí só chamando a atenção, outro dia o ministro da Saúde estava falando da importância que eles têm feito aí agora, uma tentativa que na merenda escolar, para aquelas crianças mais carentes, eles melhorem a questão até mesmo dessas crianças que não estão indo na escola poderem se alimentar melhor, até com a quantidade proteica melhor. E aí ele estava até enaltecendo essa iniciativa, porque isso vai ter impacto sobre o sistema imune, o que é bom em época aí de pandemia. E o nosso assunto principal hoje, que é falar do exercício sobre a função imune. Então, o exercício ele pode afetar o sistema imune tanto de forma aguda como crônica. Então, o que seria isso? Exercício de forma aguda. Exercício de forma aguda, a gente pode entender como uma única sessão de exercício influenciando o sistema imune. Já uma resposta crônica seria uma resposta que depende de várias sessões de treinamento para então influenciar o sistema imune. Então, na verdade, o que está sendo apontado aqui é que uma única sessão já tem efeito sobre o sistema imune,
mas também o somatório de sessões a longo prazo também vai ter efeito sobre esse sistema imune, ok? Então, vamos lá, exercício físico e sistema imune. Bom, os estudos apresentam que existe então uma relação entre exercício e infecção do trato respiratório superior. Então, algumas gripes, vias aéreas, infecções relacionadas às vias aéreas, elas parecem ter relação com o exercício. E isso pode ser bom ou ruim. Um dos primeiros trabalhos a identificar isso foi esse trabalho aqui, ó, exercício e infecção do sistema respiratório superior e sistema imune, por esse autor aqui, Dr. Newman, que é um dos grandes pesquisadores nessa área de exercício e sistema imune, publicado aqui em 1994. Então foi um dos primeiros trabalhos a mostrar uma curva chamada de curva em U, né? Em U, perdão, em U não, em J. Por quê? O que eles mostraram? Que aí aqui está risco de infecção do trato respiratório superior, então aqui para cima significa elevado, da linha para baixo significa reduzido. E aqui o tipo de envolvimento no exercício. Então ele mostra aqui que o sedentário é o grupo de referência, né? É o grupo de referência para comparar. Então, comparando sedentários a pessoas que praticam atividade física moderada, parece que o grupo que pratica atividade física moderada tem uma redução das infecções de 40% a 50%. Isso significa que quem pratica atividade física de forma regular, em intensidade moderada, tem uma diminuição de infecções do sistema respiratório, o que significa que pode estar relacionado a um aumento da capacidade do sistema imune se defender contra invasores. Por outro lado, se esse tipo de atividade física é muito exaustiva, o risco, na verdade, poderia se elevar de 2 a 6 vezes mais. Então, atletas que praticam atividade física, principalmente exercícios de alta intensidade e longa duração, eles têm uma chance de infecção maior do que o seu grupo controle, os sedentários, tá? Então, o exercício por essa imagem, ele pode ter tanto efeitos positivos quanto negativos, tá? Isso, teoricamente, vai depender da dose. A gente costuma brincar muito que o exercício ele funciona como um medicamento. Se você der uma dose muito alta, ele vai prejudicar. Se você der uma dose muito baixa, pode ser que ele não tenha efeito nenhum. Então, o que é preciso em relação ao exercício é acertar na dose, na quantidade correta para que você tenha benefícios, por exemplo, sobre a atividade do sistema imune. Então, essa aqui seria a curva em J, mas existem algumas propostas dizendo que essa curva seria na forma de um S, por exemplo, nesse autor aqui, que ele vai dizer o seguinte, olha, a curva na verdade não é em J, ela é em S, porque isso vai alterar, porque vai depender também de quem é essa pessoa que está fazendo o exercício de alta intensidade aqui. Então ele apresenta aqui, ó, risco de infecção do trato respiratório superior, e aí ele compara com diferentes cargas do exercício. Então ele mostra aqui baixa intensidade, se a gente comparar aqui seria a mesma ideia de sedentário. Quem pratica atividade física aí de intensidade moderada, isso contribui diminuindo o risco. Quem faz exercício em alta intensidade, longa duração, isso teria um efeito negativo, ou seja, um aumento do número de infecções, mas em atletas de elite que praticam atividade física de alta intensidade e longa duração, alta intensidade e alto volume, né? Isso teria uma redução. Então ele propõe lá uma curva em S. Ok? Bom, como eu disse para vocês, uma única sessão de exercício aeróbio moderado já é capaz de provocar um aumento da atividade fagocitária de algumas células, por exemplo, os neutrófilos em circulação.
Então, essa figurinha que ela está mostrando a concentração desses neutrófilos na circulação sanguínea, na capacidade fagostária, né, na circulação sanguínea. E aí ele mostra o efeito disso em dois grupos, pessoas não treinadas e treinadas. Aqui ele mostra uma situação de repouso e uma situação após o exercício. Então perceba que tanto do grupo de pessoas que não treinam, se elas forem expostas a uma única sessão de exercício, eu tenho um aumento da capacidade fagostária, ou seja, eu tenho um aumento ali de uma atividade do sistema imune. Isso acontece tanto no sujeito não treinado, mas também acontece um aumento no sujeito treinado, ou seja, uma única sessão de exercício é capaz de aumentar a atividade fagostária ali dos neutrófilos, ok? Aumento que seria um representativo de um aumento da atividade do sistema imune. Aí só para esclarecer para vocês, aqui está mostrando que há uma diferença do repouso desses treinados pré-treinado, mas não necessariamente isso aqui representa toda a função do sistema imune, tá? Vou mostrar para vocês mais à frente que geralmente quem pratica atividade física de forma regular tem um sistema imune melhor do que não faz. É só olhar aquela imagem anterior lá que eu apresentei também para vocês. Bom, então aqui está esse aqui é um artigo que eu peguei do Dr. Niemann aqui, né? Tá a imagem dele aqui. Esse artigo é um artigo relativamente recente, se eu não me engano, ele é de 2018, 2019, que ele avalia outros fatores também relacionados ao sistema imune. Então, mostrei para vocês ali no primeiro slide que uma única sessão já provoca aumentos da atividade desse sistema imune, e agora a gente vai ver o efeito do exercício a longo prazo, aquelas pessoas que praticam de forma regular. Então, ele mostra aqui, ó, nível de aptidão física e frequência de exercícios associados à redução das infecções do trato respiratório superior. Botei aqui a legenda, então, ITRI seria infecções do trato respiratório superior. Aqui ele está mostrando aqui, ó, dias com... aqui só está trocado porque aqui está em inglês, tá? Mas quer dizer a mesma coisa. Dias com infecção do trato respiratório superior durante 12 semanas. Então ele quer dizer o seguinte, eu pego um grupo de pessoas, avalio por 12 semanas e aí investigo nessas 12 semanas essas pessoas, quantas pessoas tiveram infecção do trato respiratório superior e por quanto tempo elas apresentaram os sintomas de infecção, ok? Então, o que ele está mostrando aqui? Ó? Em relação ao nível de aptidão física, ele classifica em 3 grupos. Baixa aptidão física, média aptidão física e alta aptidão física. Então, ele está mostrando o seguinte, quem tem baixa capacidade aeróbica, vamos botar aqui, baixa aptidão física, aqui mostra que ao longo de 12 semanas eles ficaram em média 8,2 dias com sintomas de infecção sobre o trato respiratório superior. Quem tem uma aptidão física moderada, houve uma redução de dias de infecção desse trato respiratório superior para 5. E quem também estava no grupo de alta aptidão física também teve uma redução do número de dias com infecções do trato respiratório superior. Ou seja, aquelas pessoas que têm boa capacidade física, elas têm também uma redução de infecções, o que sugere uma relação entre quem pratica, quem tem boa capacidade física, também possivelmente tem um sistema imune mais eficiente, né? Mais forte. E aqui na figura do lado, com um resultado muito semelhante, ele mostra em relação à frequência de exercício. Então, quem faz baixa frequência de atividade física, ou seja, aquele grupo de sedentários, quem está ali no grupo de média frequência de atividade física e quem está no grupo de
fisicamente muito ativo, alta frequência de exercício. Então, percebam que o comportamento é semelhante, tá? Eu tenho uma redução do número de dias que eu tenho infecções do trato respiratório superior, se comparados aos grupos mais sedentários. Essas reduções chegam aí de 43% a 46% menos dias com infecção, por exemplo. Outro dado interessante, que se vocês lembrarem ali, a gente falou dessa relação da curva, né? Então, por esses dois dados ali que eu apresentei, eu estou mostrando o grupo de pessoas que tem diminuição das infecções do trato respiratório superior. Mas a gente viu que dependendo do tipo de exercício, né, se for um exercício muito intenso e muito prolongado, isso pode causar um aumento do número de infecções. Então, nesse mesmo artigo, ele ainda apresenta uma figurinha bem legal, comparando dois tipos de atividade física, né? Ele compara a resposta imune adaptativa, a resposta imune inata e substâncias inflamatórias, e aí ele apresenta aqui o grau de alteração. Então, para lá quer dizer que está aumentando, para cá significa que está diminuindo. E aí ele compara em duas situações. Após você correr uma maratona e após realizar uma atividade física ali, de uma caminhada, por exemplo, com atividade física aí de leve a moderada, de 30 a 45 minutos, tá? Então, esse é um artigo de 2000, eu tinha falado lá de 2018, né? Tá aqui o ano de 2019. Então, o que ele está mostrando? Olha, indivíduos que praticam maratona, você tem uma diminuição da imunidade adaptativa medido por esses três fatores. Então, ele mostra que resposta DTH, que seria uma resposta diminuída ao chamada sensibilidade retardada, ou seja, que seria uma resposta relacionada àquelas células que a gente falou, seria relacionada à atividade daquelas células relacionadas à imunidade adaptativa. Células B, células T, lembram disso? Dos linfócitos lá. Então, ele está mostrando que houve uma diminuição ali da função dessas células. Saliva IgH, que seria um anticorpo. Então, ele está mostrando que há uma redução desses anticorpos na saliva, por exemplo. E diminuição da função das células T, que estão lá relacionados à imunidade adaptativa. Ou seja, o exercício, uma maratona, que é uma atividade, só para vocês terem uma ideia, uma maratona são 42 quilômetros, né, de corrida, 42 e alguns quebrados, e um atleta profissional de elite, ele vai fazer a prova em torno de 2 horas, correndo em alta intensidade, né? Então, é um exercício de alta intensidade e longa duração. 2 horas, 2 horas e 10, 2 horas e 20 de prova é bastante tempo. Um atleta amador, ele não vai conseguir manter a mesma intensidade, porque ele não tem a mesma capacidade física, mas um atleta amador pode demorar para cumprir uma prova dessa, dependendo aí, 3, 4, 5 horas. Ou seja, a maratona, o que eu quero dizer é que é um evento esportivo que causa um estresse fisiológico muito grande. E aí, por isso, a gente vê esses efeitos negativos sobre a imunidade adaptativa. Enquanto a caminhada, a gente percebe que parece ter um efeito positivo sobre a imunidade adaptativa. Aí aqui mostrando também a atividade das células natural killer. Então, o exercício, uma maratona, ela causa diminuição dessa atividade. E também sobre outras células relacionadas ali à imunidade inata. Função dos macrófagos e granulócitos, por exemplo. Então, mostrando que a maratona ela traz diminuições significativas tanto na imunidade adaptativa como na imunidade inata, tá? E isso acontece principalmente no pós-exercício, ao finalizar, por exemplo, a maratona. Enquanto o exercício aeróbico, a gente vê mudanças positivas tanto na imunidade adaptativa
quanto na imunidade inata, desde que essa atividade aeróbica seja aí uma atividade moderada a até intensidade serve, desde que o exercício seja feito por menos de 1 hora. Então, essas são as orientações gerais, tá? O exercício físico, para ter efeito positivo sobre o sistema imune, ele tem que ser feito de moderada até alta intensidade. A maior parte dos estudos tem avaliado aí até uma intensidade de 60%, 70% do VO2 e com uma duração curta, no máximo aí 60 minutos, tá? Então, se o exercício for durar muito mais do que isso, em intensidades muito altas, a tendência é ele ter um efeito negativo, tá? E aqui embaixo ele mostra também as respostas à inflamação, tá? Então ele mostra aqui a relação de neutrófilos linfócitos, produção de citocinas e hormônios relacionados ao estresse. Então, em ambas as situações, a inflamação ela aumenta tanto no exercício aeróbio moderado, como no exercício intenso e de longa duração, você tem aumento dessas substâncias inflamatórias, porém, a maratona, esse aumento é muito mais significativo do que o exercício, aqui o exemplo nosso, a caminhada. Inflamação, ele é um processo natural do organismo, né? Então o exercício ele vai estimular por exemplo, aumento de hormônios relacionados ao estresse, aumento de produção de citocinas, algumas delas até com efeito anti-inflamatório. Então assim, é uma resposta normal do organismo. Quando controlada, isso tem efeitos positivos, igual a gente está vendo aqui, ó. Aumento da imunidade adaptativa e imunidade inata a partir, por exemplo, da caminhada. Mas quando esse estímulo é muito exagerado, que é o caso da maratona, a gente vê ele refletindo num prejuízo no sistema imune, ok? E aí, dado o que tem sido observado então? Então, aquelas pessoas que se envolvem em atividades de muito longa duração e de alta intensidade, elas acabam tendo um maior número de infecções do trato respiratório superior. E isso criou uma teoria chamada de teoria da janela aberta. O que seria isso? A hipótese é que, após a realização de uma maratona, ocorre um efeito de imunossupressão, criando uma condição chamada de janela aberta, com o aumento da possibilidade de infecções por vírus e bactérias. Então aqui é uma figurinha do livro do Scott Powers, mostrando a função do sistema imune, então imunoestimulação, ou seja, um sistema imune mais forte, ou abaixo aqui um sistema imune suprimido, mais frágil. Então ele está mostrando que durante o exercício você tem lá o aumento da função de vários tipos de célula relacionados tanto à imunidade inata como adquirida. No pós-exercício, isso volta aos valores basais, mas se esse exercício for muito intenso e longa duração, acima, por exemplo, de 1 hora de atividade física de alta intensidade, isso cria uma condição de imunodepressão, imunossupressão, que cria uma condição chamada de janela aberta, ou seja, uma condição onde aumenta a possibilidade de infecções de vírus e bactérias. Então, tomando como base os nossos dias atuais, isso significa que fazer exercício é bom, mas é preciso tomar muito cuidado com a intensidade e duração dessas atividades. Nesse momento de pandemia, fazer exercícios muito intensos e muito longos podem, por exemplo, inclusive, facilitar a infecção viral, né? Então, só para vocês terem uma noção da importância da atividade física e do controle das variáveis relacionadas ao exercício. Essa figura ela é semelhante, foi tirado de um capítulo de um outro livro, mas é só para mostrar, porque aqui eu mostrei o efeito do que seria uma sessão aguda de um exercício se ele fosse um exercício muito intenso e muito longo. Mas é preciso estar atento que a gente também tem que tomar cuidado com o período de recuperação entre uma sessão de treinamento e outra, porque isso também pode criar uma condição de janela aberta, que é a figurinha
mais à frente. Então aqui está mostrando a função do sistema imune em diferentes situações. Então está dizendo assim, ó, tempo de recuperação inadequado entre as sessões de treinamento também pode levar a um estado de depressão do sistema imune. Então aqui a gente vê o estado normal do sistema imune. Você tem, durante o exercício, um aumento da função desse sistema imune e no período de recuperação isso volta aos valores basais. Pode, inclusive, né, dependendo da intensidade e duração, criar aquela condição de janela aberta. E aí, ó, perceba o seguinte, aqui na linha pontilhada seria o período de janela aberta voltando ao estado normal, se o período de recuperação total for permitido, ou seja, o organismo tiver tempo suficiente para se restabelecer. Se durante esse período de janela aberta você cria uma nova condição, uma nova sessão de treinamento, onde a pessoa ainda não se recuperou totalmente daquele primeiro evento, ela pode, então, durante o exercício, estimular a atividade do sistema imune, mas aí, ó, na fase de recuperação, essa queda é ainda maior. Então, se você vai, ao longo do tempo, criando sessões de treinamento sem a devido tempo de recuperação, você pode, a longo prazo, também levar o seu sistema imune a um estado de uma condição crônica de supressão desse sistema imune. Tá? Então, excessos de treinamento, então, ao longo do tempo, também vão causar efeitos muito prejudiciais sobre o sistema imune, facilitando, por exemplo, a infecção de vírus e bactérias. Tá? Então, em relação ao exercício, além de eu tomar cuidado com a duração e intensidade do exercício, eu preciso tomar muito cuidado com a fase de recuperação para, então, aplicar uma nova sessão de treinamento. Ok? Então, só para a gente ter ideia aqui, ó, vários fatores podem explicar por que os atletas engajados em treinos intensos apresentam maior risco de infecção. Então, dentro desses fatores, estão fatores que afetam a suscetibilidade à infecção em atletas. Então, aqui a gente tem maior, por exemplo, exposição a patógenos. Então, se você está exposto você está próximo de pessoas infectadas, se você é um atleta que participa de um grupo de esporte coletivo e tem alguém infectado, isso vai te expor a uma maior isso vai aumentar suas chances de infecção, por exemplo. Imunossupressão induzida pelo exercício, que é aquela condição onde o excesso de treinamento faz com que o nosso sistema imune fique deprimido e aí facilite a infecção. Dieta inadequada, então é importante para o atleta que esse consumo de alimentos na quantidade adequada seja realizado. O estresse mental, então o estresse mental relacionado à produção hormonal vai ter influência sobre o nosso sistema imune, e a própria questão do sono, né? Atletas que dormem pouco têm uma maior suscetibilidade à infecção, por exemplo, viral ou por bactéria. Então, aqui cabe um ponto interessante para a discussão de por que, por exemplo, no primeiro momento aí da infecção pelo Covid, os espaços fechados, por exemplo, a academia, foram fechados, né? Você, possivelmente, num ambiente fechado, com um grupo de pessoas grande, qualquer pessoa que tiver infectado, você vai estar mais exposto a esse patógeno. Então, embora o exercício possa te oferecer um aumento da capacidade do sistema imune, você estar exposto também pode aumentar a sua chance de infecção. Então você tem lá o exercício que tem um efeito positivo, mas se você estiver num ambiente onde você está muito exposto, isso pode criar uma condição que na verdade aumenta a chance de você ser, por exemplo, infectado. Ok? Outro dado interessante ali é o efeito do exercício físico relacionado
a vacinação. Hoje a gente está aí na campanha de imunização, já começou a campanha de imunização sobre a gripe e parece que o exercício físico também é o potencializador do efeito da vacina. Pelo menos é o que tem sido sugerido aí por alguns trabalhos. Então, vou apresentar esse estudo aqui para vocês, ó. Treinamento com exercício cardiovascular e a extensão sobre a influência vacina, soroproteção em adultos idosos sedentários. Então, avaliando aí a função imune. Então, o objetivo desse estudo foi determinar se o treinamento com exercícios cardiovasculares resulta em melhores respostas de anticorpos à vacinação contra a influenza em idosos sedentários que exibiram uma resposta ruim à vacina. Tá? Então, eles pegaram um grupo de idosos que tinha dificuldade a responder à vacina. Então, tem gente que, às vezes, o pessoal costuma reclamar muito, né? Toma vacina e o idoso, acontece muito, por exemplo, ele toma vacina e ainda assim ele pega gripe. E aí ele fica reclamando, eu tomei a vacina, não adiantou nada, eu peguei a gripe. Na verdade, adiantou. A vacina aumentou o sistema imune e fez com que o combate a esse vírus ele fosse mais efetivo. Então, ela, por exemplo, pode minimizar os efeitos deletérios, por exemplo, de um vírus. No caso aqui, claro, se você tomar vacina para aquele vírus específico, tá, pessoal? Lembra daquela parte lá que a gente falou da imunidade adaptativa. Então, o vírus, a campanha da vacinação agora é contra o HN1N1, né? E acho que o outro vírus que está aparecendo aqui, se eu não me engano. Então, a campanha da vacinação é contra a influenza e isso significa que eu vou me tornar imune ou diminuir muito os efeitos deletérios da gripe relacionada a esse tipo de vírus. Em relação ao Covid, isso vocês não vão ter imunidade, tá? Porque é um outro tipo de vírus. Então, o que ele está mostrando aqui? Voltando aqui ao artigo. Ele está mostrando aqui o percentual de participantes que aumentaram a sua soroproteção, ou seja, que o efeito da vacina foi mais eficaz. Então, aqui ele mostra diferentes grupos. Está aqui influenza A, H1N1, influenza A, H3N3 e influenza B. E aí ele compara os grupos. Então foram dois grupos de idosos divididos em dois grupos. O grupo de flexibilidade e o grupo de cardio. Então, mostra aqui, ó, figura 2, comparações de 10 meses de treinamento de flexibilidade e 10 meses de treinamento cardiovascular. Aumentou o percentual de participantes que alcançaram a soroproteção. Tá? Então, o que ele está mostrando? Por que ele tinha um grupo que fazia o exercício de flexibilidade? O exercício de flexibilidade é um exercício de baixa intensidade. Então, era o grupo controle dele, que fazia um exercício de muito baixa intensidade. E o grupo cardio era aquele grupo que fez o exercício de moderada a alta intensidade ali, dependendo, eu não sei exatamente como foi, possivelmente eles usaram ali moderada intensidade, não estou recordando aqui o dado correto, mas então você tinha um grupo que tomou a vacina. Então o que eles fizeram? Eles tomavam a vacina e ficavam por 10 meses realizando algum determinado intervenção. O grupo de flexibilidade, depois de tomar a vacina, ficou 10 meses praticando exercício de flexibilidade, baixa intensidade, e o grupo cardio ficou, depois de tomar a vacina, 10 meses realizando exercício aeróbio de intensidade moderada. Então, o que a gente observa aqui, ó? Nesse grupo, você tinha ali 15 pessoas com soroproteção de 70, enquanto no grupo que fez o exercício cardiovascular, 32 pessoas com imunoproteção, com um total de 74. Ou seja, um aumento significativo desse grupo que fez o exercício cardio em relação a esse grupo aqui. Sobre a influenza H3N3, nós também observamos que o grupo que fez o exercício aeróbico teve um efeito potencializado do exercício maior do que o grupo que fez apenas o exercício de baixa intensidade, leve intensidade.
E aqui ele mostra também um aumento no grupo que realizou exercício cardio, mas aí ele não mostra o símbolozinho. Esse símbolozinho aqui é para dizer que há uma diferença desse grupo para esse. Então aqui, embora visualmente a gente observe uma diferença, ela não é estatística. Tá? Então, de modo geral, o que esse estudo vai mostrar? Que o exercício ele consegue potencializar o efeito da vacina, né? Tornando o efeito da vacina mais eficaz, oferecendo um efeito protetor ali, uma resposta imunitária aumentada, né? Gerando a soroproteção. Ou seja, o exercício potencializou o efeito da vacina. Ok? Bom, por último eu vou finalizar com esse artigo. É um artigo recente publicado pela Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte. Então, eles fazem uma recomendação sobre a relação agora do coronavírus. Então, esse artigo foi publicado em São Paulo, dia 17 de março. Eles fazem um posicionamento em relação a isso. Então, eles colocam aqui, ó, face à pandemia do Covid-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março de 2020, e devido à quantidade crescente de informações desencontradas sobre as questões relacionadas a possibilidades da prática de exercício físico pela população, nesse momento viemos esclarecer alguns pontos relevantes. Então eles colocam aqui, ó, a prática regular de exercício físico está associada a uma melhora da função imunológica em seres humanos, otimizando as defesas do organismo diante de agentes infecciosos. A gente já viu que o nosso sistema imune ele responde ao exercício, ao aumento a capacidade de defesa desse sistema imune. Isso não significa que você está imune ao vírus. Eu já comentei isso antes. O que vai acontecer é que aquelas pessoas que praticam exercício, por ter um sistema imune mais eficiente, caso elas venham adquirir o vírus, o Covid-19, há uma tendência de diminuir os efeitos prejudiciais à saúde. Então a gente está vendo aí gente tendo que ser internada, o que pode levar até a morte. Então, na verdade, praticar atividade física diminui a chance desses efeitos deletérios. Então, por isso é importante essa prática de atividade física nesse momento. Lembrando, precisa tomar cuidado com a intensidade e a duração. E aí ele fala, ó, pessoas ativas fisicamente têm menor chance de apresentar diversas doenças, como diabetes, hipertensão e outras doenças cardiovasculares, patologias crônico-degenerativas que levam seus portadores a serem considerados de maior risco para a infecção pelo coronavírus. Isso é um ponto muito importante. Um dos principais grupos de risco para o Covid-19 são idosos, hipertenso, diabéticos e pessoas relacionadas a prejuízo no sistema respiratório. O exercício, além dele aumentar a imunidade, ele ainda é considerado tratamento não farmacológico para hipertensão e diabetes. O que isso quer dizer? Que o exercício, além dele aumentar a atividade do sistema imune, ele também auxilia no controle da hipertensão, ou seja, uma única dose de exercício já é capaz de reduzir a pressão arterial e também auxilia no controle da diabetes, tá? Uma única sessão de exercício é capaz, por exemplo, de gerar uma diminuição da glicose sanguínea, tá? Então, se esse grupo de pessoas são um grupo de risco, além dos efeitos do exercício sobre o sistema imune, ele também auxilia no controle dessas doenças. Então, olha a importância dessa prática de atividade física, principalmente para esse grupo. Além de seu papel preventivo, o exercício físico também é uma importante ferramenta no tratamento e controle dessas citadas doenças, pois pacientes descompensados são ainda mais suscetíveis a complicações e agravamentos das infecções pelo Covid. Então, aquilo que eu falei ali atrás, ele vai auxiliar no tratamento dessas pessoas e também diminui a chance daquelas pessoas que ainda não desenvolveram diabetes de vir a desenvolver, né? Então ele é uma atividade preventiva, inclusive
porque você pode, do dia para o outro, perceber se tornar diabético, né? Quer dizer, não é tão rápido assim, mas é um processo contínuo de exposição. Então, só para vocês terem uma ideia, a ausência de atividade física, o sedentarismo, ele está relacionado a 35 doenças crônicas não transmissíveis. Isso significa que diminuir a prática de atividade física te expõe a pelo menos 35 doenças a longo prazo. Então ele põe assim ainda. Isso é importante principalmente nos idosos, comprovadamente bastante vulneráveis a essa pandemia, além de serem a população com maior probabilidade de portarem as mencionadas patologias, tornando-se um grupo de risco merecedor de atenção especial. Então, aqueles idosos que já são que eram fisicamente ativos, que já praticavam atividade física, o ideal é tentar continuar incentivando-os a fazer, né? Porém, numa situação um pouquinho agora de preferência dentro de casa. Portanto, pessoas ativas, especialmente os idosos, devem ser incentivados a tentar manter seus exercícios físicos, mesmo que sejam necessárias algumas adaptações quanto aos locais de prática ou contatos pessoais, procurando sempre prestar atenção às orientações dos órgãos oficiais de saúde. De acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, Ministério de Saúde, que são aqui endossadas pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, deve-se evitar estar em locais fechados, com um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Dessa forma, há idas a academias, clubes esportivos similares, onde essa situação de aglomeração ocorra, deve ser evitada para todos. Então, aqui eu quero chamar a atenção para um ponto, tá? É muito importante nesse momento, principalmente para aquele grupo de pessoas de risco, que procurem fazer atividade física dentro de casa, né? Porque você sair na rua, de alguma forma você vai estar se expondo um pouco mais. Mas ainda assim, eu tenho visto a televisão nesses últimos dias e tenho visto algumas situações ocorrerem. Por exemplo, outro dia eu estava assistindo a TV, falando no jornal, por volta de meio-dia, mais ou menos, o jornalista, acho que passaram algumas pessoas correndo pela praia, e o jornalista questionando por que as pessoas estavam ali praticando atividade física. O próprio jornalista falou que em alguns momentos a polícia estava passando ali e também questionando as pessoas por que elas estavam ali naquele ambiente aberto praticando atividade física naquele espaço. Bom, vamos a algumas coisas, tem alguns pontos aí, é mais pessoal meu, que sou contra, tá? Eu acho que essa medida de você impedir as pessoas de praticarem atividade física num ambiente aberto não faz muito sentido, tá? Não digo assim não faz muito sentido, mas é uma medida exagerada. Por quê? Alguns especialistas têm apontado que fazer atividade física em ambiente externo, ele pode ser realizado, né, com baixo risco à infecção, desde que você cumpra algumas orientações. Então, atividade física em ambiente aberto, ela precisa ser feita de forma individual e muito importante, manter uma distância entre as pessoas de aproximadamente 2 metros. Tá? O vírus ele passa para as pessoas, é um vírus que está relacionado a esse convívio social. Então, se você consegue fazer atividade física num ambiente aberto, fugindo de aglomerações e mantendo essa distância de 2 metros, o risco de infecção ele é baixo. É claro que o ideal é você fazer lá dentro de sua casa, porque aí você tem contato ali no máximo com as pessoas que estão ali dentro da sua casa. Mas nem sempre dá para fazer todas as atividades. Por exemplo, os estudos que eu mostrei para vocês sobre efeito da atividade física, a maior parte deles está falando do exercício de atividade aeróbica, tá? E dentro de casa, embora você consiga fazer alguns exercícios, é bem complicado fazer atividade física aeróbica dentro de casa, né? Um pouco mais complexo isso. E aí um outro ponto que me incomoda é o fato de você
inibir as pessoas que estão no ambiente externo de fazer atividade física. Quando você começa a questionar e proibir essas pessoas de fazer atividade física no ambiente externo, quando elas estão tomando essas medidas de segurança, na verdade o que você está favorecendo é o sedentarismo. Isso é como você criar uma barreira para impedir as pessoas de praticarem atividade física. E criar uma barreira para impedir pode ser que essa pessoa, por exemplo, simplesmente desista de fazer. Então eu não vejo isso como uma boa iniciativa, principalmente porque a gente tem estudos mostrando que bastam poucos dias de sedentarismo, de falta de atividade física, para causar efeitos deletérios. Por exemplo, tem vários estudos mostrando que com 14 dias de diminuição de atividade física já é o suficiente para provocar aumentos da gordura corporal, aumentos de acúmulo de gordura no fígado, aumento do tecido adiposo visceral, que tem prejuízos para a saúde, e perda da sensibilidade da insulina. Só para vocês terem ideia, a sensibilidade da insulina está relacionada, por exemplo, à questão da diabetes, né? Então, há pouco tempo de diminuição da atividade física vai causar efeitos prejudiciais sobre a saúde das pessoas. E aí, só para vocês pensarem a respeito. O que está sendo orientado quanto a poder sair de casa? Para fazer atividades essenciais. E considero o exercício uma atividade física, uma atividade essencial para a saúde, para a manutenção da saúde. É óbvio que o ideal, nesse momento, é tentar fazer dentro de casa. Mas isso não quer dizer que eu deva proibir aquelas pessoas que façam de forma externa quando elas tomam os devidos cuidados. Essa é a minha opinião. E aí, só para vocês fazerem um comparativo. Outro dia, eu fui no supermercado essa semana em 2 momentos. Eu fui, acho que no sábado e ontem, em horários diferentes. Fui fazer uma atividade essencial, que é trazer comida para casa. E, sinceramente, eu fiquei lá 10 minutos. E nesses 10 minutos, acho que a grande maioria do tempo foi praticamente impossível ficar a 2 metros de distância das pessoas. Ou seja, eu estava muito mais exposto nesse local, fazendo uma atividade essencial, comprando alimentos para casa, do que os 30 minutos que eu tenho feito da minha atividade física aí num horário alternativo, né? Tenho buscado aí um horário que o local que eu tenho aqui é a praia, que praticamente não está tendo quase ninguém no horário noturno, e fui praticar a minha corrida ali no ambiente externo, e facilmente naquelas meia hora, ou seja, no supermercado eu fiquei 10 minutos só, correndo, eu estou correndo aí 30 minutos, ou seja, e eu estava muito menos exposto, porque tinham poucas pessoas, e eu consegui praticamente o tempo todo manter essa distância de 2 metros de distância das pessoas. Então, fica aí para reflexão. Eu acho que nós, como professores de educação física, não devemos inibir a prática de atividade física. Nós devemos incentivar e, de preferência, né, para aqueles grupos de risco, que essa prática seja dentro de casa. Valeu, pessoal. Fica aí. Espero que vocês tenham gostado e um abraço a todos.